Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre hipótese diagnóstica. Ela é uma das principais ferramentas para o diagnóstico clínico. Afinal, oferece um ponto de partida para a resolução do problema médico. É o que permite a construção de um raciocínio lógico para identificar uma doença ou descartar uma suspeita com agilidade, prosseguindo com a investigação rumo a um diagnóstico preciso. Neste podcast, falo mais sobre o conceito, importância e exemplos de hipótese diagnóstica para simplificar a prática clínica. Acompanhe até o final para conhecer também as vantagens do laudo à distância emitido via telemedicina. Sobre o que é hipótese diagnóstica. É uma suspeita clínica de um tipo de doença, baseada na história contada pelo paciente no exame clínico. De acordo com o estudo Raciocínio Clínico, o processo de decisão diagnóstica e terapêutica. Clinicamente, as hipóteses devem ser vistas como rótulos pessoais que os médicos aprenderam a usar para identificar um conjunto de elementos que caracterizam uma doença, um conceito fisiopatológico e etiologias. São idiosincrasias usadas para um arquivo pessoal de fatos ou conceitos clínicos de forma a facilitar o acesso à memória. Geralmente, uma ou mais hipóteses diagnósticas surgem na mente do médico durante a anamnese e a avaliação física, indicando quais patologias podem estar na origem dos sintomas. Elas podem ser confirmadas ou refutadas com o auxílio de recursos como os exames complementares, que adicionam dados pertinentes ao diagnóstico clínico. Sobre a importância da hipótese diagnóstica. Ela oferece um ponto de partida para a detecção de patologias. Por mais simples que pareça, essa suspeita aparece como resultado dos conhecimentos e experiências do profissional, permitindo que ele monte um plano de investigação coerente. Partindo de sinais de doenças cardiovasculares, por exemplo, o médico poderá recorrer a exames que aprofundem o estudo do aparelho cardiovascular, como o eletrocardiograma. Ou seja, ter em mente uma hipótese ajuda a descartar uma série de procedimentos não relacionados à afecção, colaborando para um diagnóstico mais rápido. Isso, por sua vez, acelera a prescrição do tratamento adequado e a recuperação do paciente. Sem falar na economia de recursos que seriam desperdiçados com avaliações desnecessárias, como horas de trabalho e insumos. Então, faz sentido dizer que as suspeitas construídas por meio do raciocínio clínico norteiam a conduta médica, possibilitando a visualização dos próximos passos para uma assistência de qualidade. Sobe quem pode dar hipótese diagnóstica. Geralmente, a hipótese diagnóstica é parte do ato médico, podendo ser dada por médicos generalistas e especialistas. Lembrando que médico generalista ou clínico geral é aquele que foi aprovado na graduação em medicina e tem registro no Conselho Regional de Medicina de sua região. Enquanto o médico especialista complementa sua formação profissional com a residência médica ou especialização em diferentes áreas. Dependendo do contexto, outros profissionais de saúde podem construir hipóteses diagnósticas, a exemplo de doenças mentais avaliadas pelo psicólogo. Ouça alguns exemplos de hipótese diagnóstica. Ela é útil em qualquer tipo de atendimento médico, de consultas de rotina a emergências. No entanto, diante de eventos potencialmente fatais, é indispensável contar com um raciocínio ágil para evitar a morte ou sequelas importantes. Um exemplo é o infarto agudo do miocárdio, que deve ser cogitado na presença de dor precordial aguda, palidez, sudorese e falta de ar. Principalmente se a vítima for cardiopata ou apresentar fatores de risco para o infarto agudo, como hipertensão, tabagismo, diabetes e obesidade. Já a síndrome nefrótica é suspeitada diante de proteinúria maciça, tipicamente combinada a hipoalbuminemia, edema e fatores predisponentes, diabetes, amiloidose, lúpus eritematoso sistêmico. Falta de ar, tosse persistente e produção de muco motivam a investigação de doenças respiratórias. A história pregressa de tabagismo aponta para a doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, enquanto quadros existentes desde a infância podem ser desencadeados pela asma. Sobre como fazer uma hipótese diagnóstica. Ouça um passo a passo que vai ajudar nessa tarefa. Comece pela anamnese quando possível, fazendo perguntas abertas para coletar informações de interesse. Depois, tire dúvidas usando questões fechadas e pontuais. Anote dados sobre os sintomas, sua intensidade e pontos do histórico do paciente.
Conduza a avaliação física com base nos sinais identificados durante a anamnese. Escolha uma metodologia inspirada em sua base de conhecimentos para desenvolver diferentes hipóteses. É possível utilizar o conhecimento centrado no dado para desvendar um sintoma ou resultado laboratorial, ou o conhecimento centrado na doença para reconhecer manifestações clínicas típicas de uma patologia. Então, planeje uma investigação para confirmar ou refutar as hipóteses diagnósticas. Pode incluir exames complementares, novos exames clínicos e monitoramento da evolução dos sintomas. Entenda como o laudo eletrônico acelera o diagnóstico do paciente. A emissão de laudos eletrônicos auxilia os médicos na estratégia de investigação. Graças ao telediagnóstico, é possível obter resultados de exames complementares em minutos através de uma plataforma de telemedicina. Softwares em nuvem como o da telemedicina Morse são amplamente acessíveis para pessoas autorizadas, bastando que tenham um dispositivo com conexão à internet. Um técnico em radiologia ou enfermagem pode conduzir os procedimentos normalmente e compartilhar seus registros após fazer login no sistema. Assim, um de nossos especialistas de plantão avalia os achados à luz da hipótese diagnóstica e anota suas conclusões no laudo online. O documento é finalizado com a assinatura digital do médico e liberado na plataforma. O serviço está disponível para as seguintes especialidades: cardiologia, neurologia, pneumologia, radiologia. A Morse ainda oferece opção de segunda opinião médica para esclarecer casos complexos e teleconsultoria em saúde. Leve essa inovação para a sua equipe médica hoje mesmo. Acesse o site da Morse. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morse agora mesmo.